Queria, primeiro de tudo, apresentar os membros, para quem, enfim, são pessoas conhecidas, eu acho que toda a gente conhece, mas, no entanto, queria então apresentar. Começando do meu lado direito, na posição 1, se assim poderemos dizer, por isso, guarda-redes desta equipa, está o Luís Teles, que é PCE. Não, o Luís Teles, que é PCE, exatamente, do Standard Bank Angola. Depois o Luís Gonçalves, que tem estado connosco também nos últimos fóruns, que é o PCE do BFA. Aqui, ao meu lado, o Lusoldo de Carvalho, que é PCE do BPC. Parece pouco, mas desta vez veio. Obrigado. Aqui, e agora passando para o meu lado esquerdo, isto significa apenas... Eu queria apenas dizer que a ordem é da responsabilidade do Departamento Técnico. Não julguem que isto tem aqui um qualquer ranking ou índice de ponderação que tenha levado a isto. Não é? Não, foi o Departamento Técnico é que decidiu ali, à medida que foram chegando, foi dando esses números. Por isso, aqui o Ricardo Santos, que é administrador executivo do BIC, é também a primeira vez que está neste fórum aqui como membro do painel, porque o termo painelista não é assim grande coisa. Se a gente olha painelista, também não me parece bem. Depois, Jovelino Domingos, administrador executivo do BAI, que também faz aqui a sua estreia como painelista no Fórum Banca, já teve outro fórum, penso eu. E o João Ferreira, PCE do Banquete, também, muito obrigado. De manhã ouvimos aqui uma série de intervenções, de dicas aqui que foram dadas. Este painel funciona de forma, enfim, só para que entendam, vai funcionar, e também para os nossos painelistas, coisa bonita este nome, vai funcionar, eu vou dar uma primeira volta, uma declaração individual a cada um, a partir daí a discussão é aberta, ok? Se acharem que devem intervir num ou noutro tema que seja a ser discutido, desde que a gente não se atropele todos, obviamente que faz sentido. Por isso vou começar pelo Luís Teles. Luís Teles, há aqui duas coisas aliás, que a Inês Filipe falou de manhã, que são este próprio caminho para a sofisticação e este próprio procurar de novos produtos, novos serviços, nova relação com os clientes, tem como ponto de partida a tecnologia. Depois, pretensões de clientes, etc. Quando antigamente era a regulação que definia, diremos, a atividade. Não é? Está de acordo com isto? É a tecnologia que agora vai mandar neste desenvolvimento dos bancos? Bem, em primeiro lugar, bom dia. Muito obrigado à Expansão pelo convite. É um prazer estar aqui, entre colegas, mais do que tudo. Queria concordar consigo, sim, e dizer que a tecnologia está hoje a mostrar-nos que é possível fazer coisas que nós nunca imaginámos. Não é? E isso é válido tanto para os clientes, que hoje em dia já estão habituados a ter acesso à informação em quantidades e em tempo nunca antes pensado, mas ao mesmo tempo permitiu a criação de um conjunto de empresas, que nós chamamos as Big Techs, não é? Que vieram criar uma disrupção no que nós chamamos a experiência do cliente. Não é? E há pouco a Inês Filipe explicou-nos da importância da experiência do cliente. E, portanto, nós hoje temos empresas de uma grande dimensão que conseguiram atrair, por terem uma experiência muito boa digital, uma base de clientes enorme, não é? E conseguem extrair dados muito importantes desses clientes e, portanto, vieram mostrar-nos que com base de clientes, com soluções digitais e com tecnologia, podem, na realidade, substituir-se aos bancos. Ainda hoje de manhã tivemos um pequeno problema, como sabemos, às 7 da manhã, alguns bancos tiveram problemas, outros não é? Não deixa os bancos numa posição muito frágil, ou mais frágil, digo eu. Eu penso que, obviamente, a cibersegurança, digamos assim, ou a transformação digital traz outro tipo de riscos que os bancos têm que gerir, mas os bancos sempre geriram riscos. Não é? Um banco é uma instituição que gera riscos por natureza.
E, portanto, gerir um risco tecnológico, obviamente, exige outro tipo de competências, exige outro tipo de soluções, mas não deve ser por isso um fator de medo, não deve ser por isso um fator de imobilização, não é? Ou um fator de falta de inovação, por exemplo. Não me parece que seja essa a razão. Luís Gonçalves, nós quando falamos deste desafio, não é? Deste desafio da digitalização, estamos a falar de fundos, de capacidade de investimento dos próprios bancos. Ou seja, esta revolução é bonita, não é? Parece que estamos todos de acordo, não é? Mas isto exige. Se nós olharmos para a nossa banca nos últimos anos fez um esforço imenso de investimento naquilo que foi a adaptação à nova regulamentação, se assim poderemos dizer, que obrigou a ter novos circuitos de informação, novos processos, pessoas com profissões novas, não é? Como é que eu dizer? Costuma-se dizer caixas a transformarem-se em outras profissões dentro da própria estrutura do banco, abrindo porta, por exemplo, aos técnicos de compliance, aos atuários, tudo isto. Eu pergunto-lhe a capacidade que existe, enfim, embora estejamos de acordo, mas a sua sensibilidade relativamente a esta capacidade que a nossa banca terá em acompanhar a curto e médio prazo estas transformações. Antes de mais, João Armando, bom dia a todos. Obrigado pelo convite e também não queria deixar de dar os parabéns ao Expansão pela capacidade de manter este fórum também vivo durante tantos anos e por tudo aquilo que também têm feito em termos de comunicação, que eu acho que é muito importante e muito relevante para o setor e para todas as pessoas. Por isso, parabéns ao Expansão e à equipa do Expansão. Eu respondi a sua e depois também dava aqui só para, se me permitir também sim, claro. um pontozinho à questão também que colocou ao Luís Teles. Eu não consigo falar sobre o setor como um todo. Como deve imaginar, eu não tenho conhecimento total sobre a capacidade de todos os bancos no sistema. Portanto, eu consigo falar sobre o EFA e a capacidade que temos e todo o esforço que temos estado a fazer nos últimos anos para garantir que o banco, de facto, consiga adotar muito mais tecnologias na sua operação, de forma a garantir que é mais eficiente internamente em termos de processos e consiga gerar uma experiência melhor para o cliente. Portanto, esse esforço o banco tem feito nos últimos anos, desde a renovação da sua infraestrutura tecnológica, a adoção de novas tecnologias. Portanto, é um exercício que temos estado a fazer e fazemos porque acreditamos e, acima de tudo, também fazemos porque temos consciência que a operativa do banco não sobrevive se nós não conseguimos fazer esse tipo de investimentos. Nós somos um banco... Hoje penso, pelo menos pelos dados do Banco Central, somos o maior banco em termos de número de clientes. Portanto, o BFA tem cerca de 20% do número de clientes que existe no sistema. O sistema tem cerca de 16 milhões de clientes, nós temos mais de 3 milhões de clientes. Portanto, é um número crescente. Abrimos mais de cerca de 30 mil contas todos os meses. E isto é um esforço enorme se nós não conseguirmos trazer tecnologia ainda mais num ambiente, e aqui ia tocar um pouco na parte da resposta, da pergunta que fez ao Luís Teles, que toca na parte dos reguladores. Eu acho que a tecnologia é importante e de facto vai liderar toda a transformação que a banca vai ter. Já vemos isto um pouco pelo mundo afora. Em Angola também já há sinais nesse sentido. Mas o setor bancário é um setor extremamente regulado e, portanto, a regulamentação não vai sair. Nós não vamos deixar de ter regulamentação. O que vai acontecer é que o nível de regulamentação e de exigências para os bancos vai aumentar com a introdução de tecnologia. Não só vamos ter que fazer investimentos em termos de tecnologia, como também vamos ter que fazer investimentos em termos de formação de pessoas e de capacidade de aderir à nova regulamentação que os reguladores vão trazer. E eu acho que aqui é que é um pouco o desafio de como é que conseguimos fazer este exercício conjunto,
bancos, não só bancos, porque a tecnologia assenta muito e depende muito também de outras empresas que não sejam os bancos. Portanto, eu para conseguir aderir à tecnologia, eu preciso ter internet com qualidade e de preferência barata, e que essa internet consiga chegar a todos os cantos de Angola. Porque se eu quiser fornecer serviços, por exemplo, de home banking, e se lá no Kuvelai, em Mavinga, não existir internet, não há home banking lá. Claro. É difícil de fazer, não é? Portanto, é preciso que esta pergunta não seja só feita e que esta pressão não seja só colocada ao nível dos bancos. É preciso que esta questão e esta pressão seja colocada aos vários atores, incluindo os reguladores, para que eles possam também perceber que é preciso conseguir fazer evoluir o Mas não vamos falar do sistema. satélite hoje, está bem? Ok? Vamos falar do satélite. Porque desde que o satélite entrou, as comunicações estão muito melhores. Mais ou menos. Pois, Ou não? Ou sim? no Vamos- comment. vamos- No vamos comment. lá, vamos lá. E por isso, do lado do banco, no caso do BFA, nós acreditamos que sim. Acreditamos que a tecnologia, de facto, vai fazer parte da nossa vida interna, porque é preciso termos tecnologia para continuar a crescer o modelo de negócio, continuar a crescer o negócio do banco. Portanto, nós não temos capacidade de crescer o negócio do banco assente na forma tradicional de banca. Lá está. Muito também por culpa da regulamentação. Não é? Portanto, o regulador não me permite cobrar comissões a um perfil de clientes e, portanto, dos 16 milhões de clientes que existem, se calhar só devem existir 10% destes clientes é que são affluents ou empresas. Ainda vimos há bocado numa daquelas estatísticas que foi apresentado pelo nosso presidente aqui da Abank, que só existem 280 grandes empresas, portanto 20 devem ser bancos, mais seguradoras, mas isto devemos estar a 50. Os bancos não se pedem dinheiro, às vezes pedem, mas não pedem dinheiro emprestado uns aos outros para realizar projetos de investimento, é mais temas de liquidez, por isso não é daí que há de vir o dinheiro para o investimento e para o crescimento da própria economia. Portanto, o grosso dos nossos clientes são clientes mass market, são clientes que não têm acesso a smartphone. Se olharmos para as estatísticas, um dos projetos de maior sucesso que se aproxima já a utilização de tecnologia mais próximo do home banking, para além do esforço que está a ser feito pelos bancos, mas quando vemos as estatísticas dos bancos, os números são pequenos, que é o Multicaixa Express da EMIS, tem 2 milhões de pessoas lá dentro. Portanto, em 16 Mas viu as milhões de nossas clientes. estatísticas que não deixam de ser interessantes. Cerca de metade das operações são consultas, não deixa de ser interessante. Pronto, o que é pior, o que é pior, e portanto, se a regulamentação não mudar, vai ser complexo para alguns bancos conseguirem garantir os recursos necessários para continuarem a fazer este tipo de investimentos, não é? Ou seja, a taxação das operações ao cliente comum ao mass market. É isso? Eu tenho 80% dos meus clientes eu subvenciono toda a operativa destes clientes. Não é possível. Dos 30 mil clientes que eu abro contas todos os meses, 95% é este perfil de clientes. E nós fazemos isso porque acreditamos, de facto, de forma genuína, no esforço que é necessário e acreditamos no país e no esforço que é preciso que o país faça para bancarizar a economia e que se consiga ter mais pessoas dentro do sistema financeiro, mas isto é um esforço que está a ser suportado por mim. E não é viável continuar uma estratégia desta, pelo menos uma estratégia idêntica a esta, por muito mais anos, se não existir alguma sensibilidade por parte da regulamentação para permitir que os bancos consigam extrair alguma rentabilidade também deste perfil de cliente. Eu sei que é complexo, não é uma coisa fácil, a maior parte destas pessoas também não tem saldos nas contas, é aberturas de contas e com saldos mínimos, mas estamos a fazer a nossa parte, não é? Portanto, e não estamos a ser nem reconhecidos
porque depois muitas das estatísticas também que saem são estatísticas que, pronto, acabam por ter algum pendor também muito de populismo. E como o banco é o banco que mais esforço está a fazer para bancarizar pessoas, lógico, há de ser também o banco que vai ter mais stresses para gerir no dia a dia, porque estes clientes demandam cartões, demandam espaços nos balcões para os atender, e portanto toda esta dinâmica não é uma dinâmica fácil se não conseguimos combinar o esforço que os bancos têm que fazer do ponto de vista tecnológico para permitir de facto que tenham uma operação melhor e que tenham e que dão aos seus clientes uma experiência melhor na relação que têm com o banco. Mas se isto também não for compreendido do lado dos reguladores, isto não for compreendido do lado de quem faz as políticas, é um esforço que um dia não se consegue continuar, não é? Portanto, vai chegar uma altura, tem que se parar, portanto, porque a operação do banco não vai conseguir suportar. Aliás, caro Luís Teles, já me deu uma manchete para o site, daí para a minha equipe. Luís Teles avisa BNA, sem taxar as operações dos clientes, não é possível. Continua. Luís Gonçalves. Não, mas é bom que seja mesmo Luís Teles. Não, Luís Gonçalves. Peço desculpa. Mas, Luís Gonçalves avisa BNA, se não houver taxação das operações dos clientes, não é possível a bancarização. Já temos uma manchete aí, equipa. Deixe-me perguntar-lhe, Lusoldo de Carvalho, e falamos, falamos aqui desta tecnologia, daquilo que são as condições. Eu pergunto-lhe, mas para que isto avance, são precisas pessoas. Ou seja, é preciso que os clientes entendam e procurem, e em quantidade suficiente, e é preciso também que a estrutura humana dos bancos mude, não é? Ou seja, o tradicional empregado bancário do tempo, eu só não fui empregado bancário porque era rebelde, se não tinha sido. Posso-vos dizer, meu pai era esse o seu sonho, é que eu também seguisse bancos. Mas isto para dizer que a estrutura humana à volta deste desenvolvimento tecnológico é fundamental. Ou seja, é preciso que os clientes entendam, para que tenham confiança, é preciso que procurem este género de serviços, não é? E que não sejam apenas meia dúzia, e é preciso que os bancos internamente reformulem os seus processos. Está de acordo com isto? Ou seja, as pessoas aqui têm que assumem um papel importante, quer de um lado, quer do outro. Muito bem. Bom dia a todos. João Armando, obrigado pelo convite. E 2 notas antes de começar. Até aqui, a posição foi determinada pelo primeiro que chegou, o microfone, e não tem a ver com o técnico de lá, dali para ali, não sei. E a segunda nota, sim, a partir de hoje farei tudo para estar cá mais vezes. Então, obrigado. E, começando pela primeira intervenção, e se a tecnologia é mesmo fundamental, no nosso caso, sim, mas não. Então, o BPC neste ano lançou, e é o primeiro, até agora o único, a sua plataforma WhatsApp BPC. Então, neste momento, os nossos clientes conseguem aceder ao banco e a todos os serviços que o banco oferece pelo WhatsApp. E o cliente BPC hoje consegue fazer uma transferência intra ou interbancária pelo WhatsApp. João Armando estiver numa conversa com alguém no seu WhatsApp e receber uma mensagem que obriga a um pagamento, pode simplesmente mudar de grupo e ir para a sua Não, eu se receber uma mensagem no WhatsApp a pedir um pagamento, digo, este está-me a tentar aldrabar. Eu não quer dizer, eu o que eu sinto, não é? Então, nós neste momento temos essa solução e está a ser muito utilizada. Estamos a aumentar o número de clientes. WhatsApp é a plataforma mais usada. É exatamente isso. Então, claramente o BPC está atento ao que está a acontecer, claramente o BPC está a adaptar-se à realidade, ao uso que os seus clientes fazem das soluções tecnológicas. No entanto, não é tudo. E também aqui vou tomar as palavras da Inês desta manhã. Parece-me que o fundamental, tendo em conta as características do nosso mercado e que foram muito bem descritas pelo Luís aqui ao lado, força-nos mais a uma alteração dos nossos modelos de negócio. Então,
grande parte dos nossos clientes, e o Luís também o referiu, é financeiramente e tecnologicamente iliterada. E sem qualquer conotação pejorativa nisto. E isso Simplesmente. limita, obviamente, limita um pouco isto, não é? E aí há uma necessidade para nós, bancos, de encontrarmos modelos de negócios, formas de operarmos que vá de encontro às características dessa clientela. Exatamente. E agora, sim, respondendo à sua pergunta, obriga os bancos a reverem as suas estruturas internas e qual é o pessoal que tem e como é que esse pessoal deve interagir com o cliente final. E nós, pelo menos, e sei que também alguns dos nossos concorrentes o faz, estamos a encontrar modelos de negócios que nos permitem ir onde os nossos clientes estão e aumentar o nosso negócio. E o aumento do negócio, neste caso em particular, tem mesmo sido por aí, o contacto com o cliente final e não propriamente pelo desenvolvimento tecnológico, porque como o Luís também referiu, o desenvolvimento tecnológico neste momento custa caro e nem sempre tem retorno. Ou seja, nós subvencionamos os clientes que não podem pagar pelo Ou seja, desenvolvimento. está-me a dizer que ainda existe uma faixa limitada de clientes que entende esta tecnologia. É exatamente Isso isso. faz com que, de alguma maneira, esses investimentos não sejam reprodutivos, não sejam... Há essa parte e há a parte daqueles que entendem, mas que não querem pagar. Claro. Se a gente Não é? puder não pagar, nunca paga. Isso é, Entendo. isso é Estarei a lógico. mesma Isso é situação. humano, não é? E o último comentário, antes de passar, não quero monopolizar aqui a palavra, é: nós temos essencialmente 3 fenómenos aqui: é a tecnologia, depois temos também a digitalização e temos a formalização da economia. Então, a inclusão. Nós temos uma solução que é o multicaixa, ou caixa, o canal multicaixa. E no canal multicaixa temos um produto que está a ser muito utilizado. Anteontem, a minha mulher ralhou-me. E ralhou-me por quê? Porque ela pediu-me para fazer um levantamento sem cartão. E era para pagar o canalizador. E eu esqueci. No entanto, o que é que está a acontecer neste momento? É que nós estamos a utilizar o desenvolvimento tecnológico. Pessoas bancarizadas como eu estão a utilizar essas soluções para darem acesso a soluções bancárias a pessoas não bancarizadas. Pessoas essas que, com os fundos dessas soluções, vão para a informalidade. É um problema do país também. Exatamente, ou seja, não é são temas realmente bem mais complexos do que aquilo que obviamente, aparece. se cada um de nós, quando for um pagamento, disser, enfim, e há países onde é assim, eu estive na China não há dinheiro, não é? É. Não há dinheiro. Eu não sei se eles ainda sabem o que são notas. Quer dizer, essa coisa da nota, eu ainda sou de antigamente, gosto de ter um molho de notas no bolso, não vai acontecer qualquer coisa. Mas como é que dizer? Mas se nós exigirmos a quem pagamos essa bancarização, obviamente que o processo... Mas nós fazemos o contrário, levantamos, pagamos em notas e mantemos isso. João Armando, há 2 anos, esse canalizador teria dado o seu IBAN. Hoje, ele pede um levantamento sem cartão. Os bancos não estão a fazer o seu papel também, não é? Há aqui qualquer coisa que também tem que se falar, ou seja, não só os bancos, não é? Isso nota-se algum caminho outra vez para trás, não é? Isso tem a ver também com a manchete do jornal, não é? Com a manchete do nosso jornal. Enquanto nós tivermos esta postura, e eu peço desculpa a dizer isto, eu até gosto das pessoas, mas esta postura predatória da AGT é muito difícil. As empresas irem-se mantendo deste lado. Há essa tendência, e isso é verdade. Aqui há 2, 3 anos, estes pequenos serviços, essas pequenas empresas, tinham IBAN, a gente pagava com IBAN e agora já nos pedem em dinheiro, nem querem saber desse aspecto. Essa manchete é sua, não é minha. Não, Hã? não fui eu que falei da AGT. Não, mas eu ponho na sua boca, que eu é que sou o dono do jornal.
Mas há aqui este aspecto que é importante. Ora, agora vamos continuar por aqui. Ricardo dos Santos, eu pergunto-lhe também, como abrimos aqui esta questão e estamos aqui a passar por uma questão que é fundamental, que é esta questão que, bem, isto parece lógico, tudo isto parece digitalização, novos serviços, sofisticação, mas e o mercado? É isto que o mercado quer hoje? É isto que o mercado pede hoje? É isto que os bancos estão preparados para fazer? Bem, antes de mais, muito agradeço a expansão pelo convite, bom dia a todos, e também a todos os presentes por darem corpo a este evento. Eu acho que nós temos que moderar as nossas expectativas, porque isto é uma evolução que tem, como é natural, os seus devidos estágios de maturidade. Nós falávamos há pouco da questão, portanto, da inclusão. Eu acho que nós demos um passo muito significativo a nível da indústria com o serviço Quick, porque o serviço Quick permite não só, portanto, os bancos participarem no sistema, como também as entidades, as chamadas fintechs, são as entidades prestadoras de serviços bancários, que têm naturalmente outras facilidades em trabalhar com clientes não bancarizados, a fazerem parte do sistema formal. E, portanto, nós estamos a trazer parte da economia informal para o sistema bancário. E nós, bancos, nós BIC fomos um dos pioneiros nisso, ajudamos no sentido de permitir que essas transações passem por nós, como também permitimos o onboarding de clientes que sejam nossos clientes e que possam fazer aderência ao serviço. E é neste contexto de ideias que eu acho que nós temos que olhar para estes produtos numa lógica de maturidade. Se nós olhamos para o mercado, portanto, para os produtos de pagamentos, quando é mais fácil, se vemos logo o mais óbvio, estamos há pouco a falar, os cartões já estão no mercado há cerca de 40 anos. E, portanto, a evolução tem sido uma desmaterialização dos cartões. E onde é que nós estamos com isso? Nós hoje vemos a tecnologia contactless, que dá grande base, e a chamada Near Field Technology, que é, não vou aqui tentar traduzir o termo técnico, mas que dão a possibilidade de nós transacionarmos sem recurso a um meio físico. Porque no contexto económico que nós estamos, naturalmente, tudo que é físico e que é importante traz dificuldades acrescidas. E é para aí que nós temos que caminhar. E traz custos. E traz, quando eu digo dificuldades, incorpora um conjunto de fatores. E, portanto, nós temos que olhar para isto numa perspectiva do contexto atual que temos e da realidade económica que temos e daquilo que nos é, infelizmente, previsível, porque nós temos que viver com a realidade atual e este tipo de produtos permitem uma escala muito significante. Portanto, nós, a nível dos cartões, nós já começamos a dar passos que é para começar a desmaterializar com a emissão dos QR Codes, que é um primeiro passo. Portanto, e a EMIS começou com esse serviço, porque a EMIS é o prestador nacional e é tida pelos bancos, é investimento de todos os bancos, e, portanto, a EMIS tem feito esse investimento para permitir precisamente que nós possamos a ter aquilo que a Inês Filipe utilizou a expressão, o telefone no banco. E isso de uma perspectiva não só de emissor, portanto, quem tem o cartão, como de aceitante, quem é o comerciante que vende a transação. Outro serviço que nós temos, e eu acho que nós temos que olhar isto numa lógica de consolidação do que aquilo que já temos no mercado. Acho que é melhor consolidarmos o que temos do que partirmos para novas aventuras. Outro serviço que eu acho muito relevante... Essa é uma posição, não é para pessoas da sua idade, é da minha idade, é que nós somos assim. Na sua idade, não. Na sua idade é vamos embora, agarrar os desafios. Sim, para a minha idade é isso, mais ou menos. Não. E, portanto, outro serviço que nós temos que tem pouca aderência ainda é o serviço de débitos diretos, que está retido por uma questão cultural. Nós temos uma estrutura económica de oligópolis, porque, infelizmente, o contexto do país assim o obriga. E, portanto, temos um conjunto de empresas que dominam certos setores e são essas empresas que têm condições de ter acesso ao crédito e, portanto, têm mais utilização do sistema bancário. Portanto, o serviço de débitos diretos, que nós tem muito pouca utilização, se evoluísse, e noutras geografias já vimos isso, era uma forma de trazer bastante competitividade a estes setores. E acho que isso interessa ao consumidor, interessa à economia, sermos mais produtivos e, portanto, melhora-nos no geral. Se olharmos também para os produtos de crédito, eu aqui olho para dois produtos que acho que nós ainda não fazemos o suficiente. E nós, Banco BIC, estamos a olhar para isso, e acho que os nossos colegas também, que é crédito especializado, o factoring. Porque o factoring, nós como temos poucas empresas que têm acesso ao crédito, o factoring permite, digamos, que as empresas mais pequenas partilhem ou tenham acesso ao risco de crédito que as empresas de maior dimensão e mais consolidadas têm. E isso nós ainda não fazemos, eu diria, em geral no mercado, de forma
mais consolidada que nos permita ter uma escala que tenha um impacto maior na economia. E eu acho que os produtos de tesouraria são muito importantes porque têm um efeito de multiplicador na economia imediato. O dinheiro começa a circular pelos diferentes players. E acho que o factoring, e numa fase mais tarde, porque ainda não temos escala para isso, o confirming, ou garantia de pagamento a fornecedores, que é o ciclo inverso, acho que isso são dois produtos que nós devíamos começar a olhar numa lógica de indústria para enquadrarmos as diferentes vertentes, não só a vertente prudencial, como é natural, como também a vertente fiscal. Porque a vertente fiscal tem que nos ajudar. Outra provocação. Digo, Como é a primeira vez que vem, está mais sujeito a provocações. tudo bem. Mas o factoring é um exemplo, e vários, já falámos disso. Mas eu fiz esse teste, por isso é que eu falo. Sim, sim. Numa agência bancária, eu fui lá, nenhum empregado conseguiu falar comigo sobre factoring. É verdade, nós temos Ou essa... seja, as próprias instituições bancárias têm que ter... E o factoring não se explica, a quem não conhece, por plataformas digitais. Tem que ser pessoalmente explicar ao empresário que muitas vezes tem uma pequena empresa, como é que, o que é que ele pode fazer, partir ao risco, tem liquidez, tem essa possibilidade. Como é que dizer? Mas também há aqui um trabalho dos bancos, quando fala sobre isso. Não, temos internamente tem de haver isso. razão pela qual utilizei o termo consolidar. Claro. E, portanto, temos muito trabalho a fazer a esse respeito e acho que isto é um tema de indústria. Como diria, nós, como indústria, temos que transferir estas dificuldades e o Dr. Mário Nascimento fez aqui o papel de expor as dificuldades que nós não gostamos muito, mas agradecemos que ele tenha feito por nós. É o papel da banca. É o papel da associação. E outro produto que eu acho interessante, devíamos olhar de maneira mais atenta, é o leasing imobiliário. Porque precisamente pelas dificuldades com segurança jurídica dos imóveis, mas é precisamente por isso, é precisamente pelas dificuldades na segurança jurídica que se atende aos imóveis, que para propriedades que tenham utilidade na operação da empresa e que gerem fluxos, o leasing imobiliário pode ser uma alternativa muito interessante, porque conferem segurança jurídica ao banco para o proprietário, neste caso, conseguir aceder a financiamento com base no valor da propriedade que tem. E isso, naturalmente, requer um enquadramento prudencial, fiscal, etc., para que haja incentivo. E, portanto, a minha opinião sobre esta questão tecnológica é que nós temos que assegurar que trabalhamos melhor aquilo que já está ao nosso dispor, antes de... Não quer dizer que, não obstante o investimento, acho que devemos investir e continuar atentos à nova tecnologia, mas acho que temos algum trabalho significante a fazer com as ferramentas que já estão ao nosso dispor. Sim, senhora. Fica então aqui também a sua opinião. Jovelino Domingos, falámos aqui de tecnologia, falámos de estabilidade interna, de pessoas, de novos produtos e novos serviços. Qual é a sua leitura do que se falou até aqui? Como é que se coloca neste caminho? Por exemplo, temos aqui uma posição, diremos, um pouco mais conservadora, uma posição mais avançada ali. Como é que se coloca nisto da sofisticação e dos novos produtos e serviços que é preciso colocar no mercado? Obrigado, João. Boa tarde a todos e obrigado pelo convite. Portanto, é um tema, de facto, de capital importância para a banca, num dia em que, coincidentemente, como referiu, o mundo acordou com, vamos assim dizer, um desafio tecnológico que acabou por afetar grande parte das... Às 7 da manhã, não é? Eu imagino, algumas das estruturas não têm. Bancos, companhias aéreas, bolsas de valores. E cá, localmente, não fugimos à regra, não é? No caso do Dubai, tendo em conta a dimensão e a escala da tecnologia que temos, também fomos afetados. Mas o tema não é o evento em si, mas a capacidade, não é? O grau de preparação do banco em rapidamente estabilizar as coisas. Portanto, voltando aqui ao tema, a transformação digital não é uma mera, vamos assim dizer, melhoria de infraestrutura tecnológica ou fazer upgrades naquilo que é a tecnologia que hoje temos. Portanto, trata-se de transformação de facto. Trata-se de criar condições para que possamos enfrentar e entregar aquilo que os clientes irão demandar daqui a 10, 20 anos. Portanto, não seria uma opção, no caso do Dubai não é uma opção sequer, mas sim uma estratégia a seguir. Portanto, custa, exige investimento, e o BAE já está nesta caminhada, nesta jornada há algum tempo.
de tal forma que temos hoje aquilo que chamamos o BEI Direto, no qual investimos bastante, e a estratégia com o tempo, irmos melhorando, adicionando novas funcionalidades, no sentido de entregarmos ou atingirmos aquilo que nós chamamos de experiência de banco no bolso. Ou seja, daqui a um tempo, o que nós queremos é atrair as pessoas dos balcões, dos canais físicos, para aquilo que nós chamamos de experiência digital. Também pensa, como foi aqui dito, que no futuro os bancos vão fornecer outros serviços, vão fornecer outros apoios, vão entrar mais nos clientes. Isto, a questão da gestão de tesouraria, por exemplo, foi aqui levantado, isso é estar dentro dos clientes, não é? Acha que é isto que vai acontecer? Exatamente. Portanto, tudo isto passa pela alteração dos modelos de negócios que está a ocorrer. Portanto, hoje, o que nos trouxe até aqui em termos de modelos de negócios, ferramentas e mesmo parceiros, não é o que nos vai levar mais além daqui a 10 anos. Portanto, ao longo desta trajetória, algumas, quer parceiros, quer tecnologia, foram-se demonstrando obsoletos, não é? E não são capazes de acompanhar aquilo que é a exigência do mercado, num mundo caracterizado como o mundo VUCA, mas que já transita para o mundo BAN, em que o ambiente corporativo é caracterizado pela fragilidade, a ansiedade, a não linearidade, de tal forma que é bastante difícil prever o futuro, mas também a incompreensibilidade. Portanto, de tal forma que a digitalização é o único caminho. Portanto, mas à medida que a gente... E com o desafio da inteligência artificial, não é? Exatamente. O desafio da inteligência artificial, ninguém sabe bem como é que vai acabar, não é? Como é que dizer, abre-se a caixa da Pandora e agora vamos ver como é que isto... Enfim, uns têm uma ideia, mas isto pode acabar a gente todos sentados e alguém a fazer tudo, como é que dizer, a pensar por nós e a dizer que é assim, não é? Pois, mas isto ninguém sabe o que é que vai até a inteligência artificial começar a canibalizar a força de trabalho humana, ela traz muitas vantagens para mas não é só canibalizar a força humana, vai pensar por si. Exatamente, vai pensar por si, mas... É por isso é que se chama inteligência artificial. Ao longo desta jornada... Ou seja, não vai ser preciso você pensar. Alguém pensa por si. Deixa-me lá dizer o que é que ele acha. Vamos lá ver o que é que ele acha que eu acho. E então, digita e ele diz o que é que você acha. E você diz o que acha. Isto é uma caixa de Pandora. Pois é, aí é que... Só pode lembrar o Orson Welles, eu fico logo... Quando falamos de inteligência artificial, portanto, aí sim é que devemos olhar para o tema com a devida cautela, não é? Mas, na fase em que estamos, procuramos retirar o benefício que traz. Portanto, a inteligência artificial ajuda, por exemplo, a eliminar o trabalho repetitivo, portanto, substitui as pessoas naquilo que é trabalho repetitivo, mas, sobretudo, eu há pouco referi-me num contexto caracterizado por uma velocidade, por uma volatilidade muito grande de informação. Portanto, os bancos criam informação de acordo com as transações que fazem, milhões de informação, milhões de dados. Portanto, estes dados necessitam de ser tratados. E não é com pessoas que é possível fazer isto. Portanto, utiliza-se a inteligência artificial no sentido de tratar esses dados, retirar daí insights, portanto, no sentido de personalizar a oferta e entregar valor com relevância aos clientes. Portanto, é por esta via que podemos tirar partido da inteligência artificial. Nós temos desafios. À medida que avançamos nesta jornada de transformação digital, mais expostos ficamos ao risco da cibersegurança, não é? Portanto, e hoje, se o investimento na transformação digital é caro, fica ainda mais caro com a necessidade de garantir que esse investimento, que esta transformação digital se faça de forma segura e que os clientes não sofram, vamos assim dizer, nem sequer sintam o atrito ou a fricção gerada por este risco. A tal confiança que se falava. Aqui. Eu falei da inteligência artificial, mas tenho um filho que trabalha com inteligência artificial, é por isso que estou a falar. Só por isso é que não tenho, mas tenho algumas, eu direi ainda, tenho algumas reticências. 2 comentários muito rapidamente. O primeiro, e acho que falo aqui em nome de
todos os colegas que estão aqui ao lado, não me parece que haja uma falta, um déficit de confiança do consumidor bancário no sistema. Está falando das consultas que são feitas no Sim, sistema a ideia. multicaixa. Não, isso pode traduzir outros fenómenos, como, por exemplo, se o João Armando prometeu-me um pagamento e eu não confiar em si, eu vou consultar sistematicamente se o João Armando fez ou não o pagamento. Pode ser Não o é? que a gente quiser, se não houver dados. Mas pronto, mas então, não me parece que haja esse déficit de confiança neste momento. Não tenho qualquer sinal, e provavelmente os meus colegas aqui depois poderão confirmar. Não me parece que seja isso. O segundo comentário tem a ver com aquilo que o João Ferreira acabou de referir sobre a formação. E aqui também parece-me haver uma oportunidade muito clara para as empresas de desenvolvimento tecnológico locais, porque a tecnologia custa caro, particularmente quando ela é importada. E o João Armando falou aquela hora, sem querer falar, das divisas. Neste momento estão muito escassas para todos, incluindo para nós. Então, que lanço um... Foi você que puxou a conversa das divisas, não foi você que disse aquilo da AGT, mas foi você que puxou a conversa das divisas. Tá. A gente nunca sabe onde é que vai parar agora, não é? Então, muito bem. E provavelmente aqui tenhamos representantes do setor tecnológico local. Há uma oportunidade e nós somos compradores. Obrigado. Mas eu perguntava se quiserem intervir, vão dizendo. Mas eu continuava aqui com o Luís Teles, a ver se não me engano, entre o Luís Teles e o Luís Gonçalves, pedir à minha assistente que para o próximo ano não convide 2 oradores com o mesmo nome, que é para não me enganar, porque não fica bem, não é? Mas, Luís Teles, isto lança aqui também uma questão que é importante, não é? Que é, isto só é possível, e como é que dizer, tudo isto, se a organização for mais rentável, porque no limite é isto ou seja, só vai haver novos serviços se isso também significar para o banco caminhar para essa rentabilidade, não é? Nós falamos de factoring, falamos de outros produtos, por exemplo, leasing imobiliário, etc. Também, enfim, está pouco implantado porque a própria rentabilidade, como é que eu ia dizer, nunca foi posta, como é que dizer, a rentabilidade dos bancos fez-se sem outros produtos, não houve esta necessidade. E este correr para a digitalização também tem a ver com isto, como é que dizer isto, também com esta rentabilidade. Está de acordo com isto? E como é que, por exemplo, no caso do Santander, como é que isto tem acontecido? Só para complementar o tema da confiança, eu concordo aqui com o meu colega do BPC. Eu acho que não é as pessoas não terem confiança nos bancos que as leva a fazer consultas. É o facto das pessoas terem pouco dinheiro. Isso é que é a razão de base que leva as pessoas constantemente a fazerem consultas e não saberem se chegam ao final do mês com todas as despesas que têm para fazer. É isso que nos deve motivar as discussões para irmos à raiz dos vários problemas. Mas, respondendo à sua questão, nós somos dos 23, 21 bancos privados, mas mesmo os bancos públicos têm objetivos de rentabilidade, naturalmente, falando Claro. aqui em nome do meu colega. E nós temos que entregar um mínimo de rentabilidade aos nossos acionistas. Disse que há 2 bancos públicos, foi o que disse. Há 2 bancos públicos, que é o BDA e o BPC. E, portanto, nós temos que entregar rentabilidade aos nossos acionistas. Não é? E os nossos conselhos de administração e os nossos acionistas exigem rentabilidade. E essa rentabilidade, enfim, não quero entrar aqui em conceitos técnicos financeiros, mas tem a ver com o custo do capital que os acionistas colocam no banco, não é? Que tem um custo de oportunidade, colocar dinheiro no banco ou colocar dinheiro noutro negócio, não é? E, portanto, os bancos têm que ter rentabilidade. E para terem rentabilidade têm que ter modelos de negócio rentáveis. Para ter modelos de negócio rentáveis têm que ter produtos e serviços rentáveis no contexto regulatório que nós temos. Não é por acaso que aqui o meu colega do BFA está preocupado porque pode haver segmentos que todos nós temos, segmentos de clientes que não são rentáveis. Mas que, quando se fala em inclusão financeira, por exemplo, e se quer trazer os bancos para o dilema da inclusão financeira, e, portanto, trazer mais clientes para a bancarização, mais formalizados, não é? Nós temos que perceber que os bancos têm que investir em tecnologia,
tem que investir em pessoas, tem que investir em estruturas físicas para poder servir e oferecer produtos a esses clientes. Não é? E a última coisa que um banco quer é entrar em campanhas comerciais de abertura de contas e essas contas, passado uma semana, ficarem dormentes ou ficarem com saldo zero. Não é? Porque nós temos que ter estruturas para servir esses clientes. Portanto, isto para dizer o quê? Sim, a rentabilidade é necessária. A rentabilidade é uma função do capital que nós temos, não é? Em face, enfim, dos resultados que os bancos fazem. O capital que os bancos têm é diferente de banco para banco, é definido pelo regulador, qual é o capital mínimo, não é? Que cada banco tem que ter, na medida em que o regulador é que define todos os buffers de capital que os bancos têm que ter e, portanto, o nosso rácio de solvabilidade, digamos assim, o objetivo mínimo para cumprir é definido por essa regulamentação, mas também é definido pelos ativos que os bancos têm, que são ponderados pelo risco, não é? E, portanto, em função dessa necessidade de capital que os bancos têm que ter capital suficiente para alocar esses ativos. E é um tema que para nós é muito importante, e é um tema que está na base de todas as discussões que nós fazemos. Por exemplo, estes novos produtos que falámos aqui, novos produtos, como que diz, mas alguns produtos que são conhecidos e outros novos produtos que possam ser lançados, eles entrarão no mercado sobre esta lógica da rentabilidade, ou não? Sim, mas eu penso que é fácil estimar, não é por acaso que o colega do BIC estava a dizer, é fácil estimar e perceber se o mercado está ou não preparado para determinado tipo de produtos, não é? Porque nós vemos as necessidades que os clientes têm no dia-a-dia e, portanto, se nós temos clientes que são PMEs e que têm grande dificuldade de aceder a crédito, mas prestam serviços a empresas maiores, de grande credibilidade, com quem o banco tem apetite de risco e tem linhas de crédito aprovadas, não faz sentido não usar o risco desse cliente para poder apoiar as PMEs. Portanto, é aí que está. E queria só dizer uma coisa para terminar. Nós temos que inovar mais. Eu aí discordo com o colega do BIC. Nós temos que consolidar, é verdade, mas nós temos que inovar mais. E nós temos que desafiar o nosso regulador a aceitar mais inovação. E nós, enfim, vários colegas, não é só o Standard, mas estamos constantemente a querer trazer produtos para o mercado e nós temos que parar com o medo. Nós temos medo de inovação aqui em Angola. Nós temos medo de inovação. Temos medo de inovar. Temos medo de fazer diferente. Mas é assim e nós temos que desde acabar 75, com isso. não... Diga? É assim desde 75. Mas isso não sei, que eu só nasci depois disso. Por acaso nasci em 75, mas nós temos que mudar isso. E nós temos que falar disso. Porquê é que não há mais inovação no mercado? Porquê é que o BNA faz o LISPA, com várias turmas, que têm startups tecnológicas, não é? E porquê é que essas startups não estão a falar com o sistema financeiro? Diretamente, não é? Diretamente. Porquê é que nós não estamos a contratá-las? Porquê é que elas não têm acesso a capital? Não é? Essas é que são as soluções que nós temos que falar. Isso é que é importante. E já agora, outro tema, conteúdo local, que é um tema fundamental. Eu no outro dia falei no Economic Briefing que nós tivemos. O conteúdo local é um tema que os bancos têm que dar mais atenção e nós temos que passar, eu até disse quase na brincadeira, das empresas de limpeza, agências de viagens e renta-cars, não é? Para terem empresas industriais a fazer conteúdo local. Porquê é que isso não acontece? Não, e a responsabilidade, os bancos querem fazer isso. Ainda há pouco tempo tivemos uma reunião com um regulador muito importante a explicar que nós queremos dar crédito a conteúdo local. Nós queremos dar crédito a empresas que prestam serviços e fornecem produtos a empresas maiores, sejam multinacionais ou angolanas. Porquê é que nós não fazemos mais isso? Não é? E acho que às vezes nós estamos a discutir as coisas erradas. Não é? Porquê é que não há mais inovação no mercado? Primeira pergunta. Porquê é que não há mais crédito a conteúdo local? Segunda pergunta. E depois vamos ao fundo tentar perceber o que é que está por trás disso. Em vez de estarmos a discutir as filas nos ATMs, e em vez de estarmos a discutir outros temas que são superficiais e que não são as reais razões do problema. Luís Gonçalves, então responda à pergunta. Como é que eu vou responder? Eu quero ouvir a sua opinião. Porquê é que não temos mais inovação no mercado? Qual é a sua leitura também sobre isto? Isto parece fundamental. Eu não vou à provocação do Luís, eu não vou responder, lógico. Eu também não consigo responder porque é que não temos, não é? Portanto, mas acha que esta discussão que foi aqui aberta, ou seja, que o regulador, não apenas o regulador deste setor, deve ter uma posição um pouco mais aberta neste sentido?
Eu há bocado já toquei no ponto do regulador, é verdade, toquei mais na perspectiva de permitir que possam permitir que o banco consiga rentabilizar outro perfil de clientes e com isto continuamos a conseguir investir, mas não tenho dúvida que os reguladores nos últimos anos, e não só o Banco Central, porque os bancos não estão só do lado agora quase que vão ficar, não é? Portanto, esta é outra coisa que não se consegue perceber, portanto, vamos afastando os bancos de outros segmentos de negócio que são importantes para a economia e que podiam se desenvolver, seja de seguros, seja do mercado de capitais, porque os reguladores consideram que isto são peças completamente separadas umas das outras e os bancos não podem estar. Uma parte grande da inovação em termos de produtos também passa pelo mercado de capitais. E se não existir se não existir a possibilidade dos bancos atuarem no mercado de capitais de uma forma diferente daquela que se está a tentar construir, muito provavelmente vai ser mais difícil essa inovação a conseguir, em termos de soluções, vai ser mais difícil essas soluções começarem a aparecer para o mercado. E por isso também é um dos lados. Não sei se estes movimentos que também vão sendo feitos do ponto de vista dos reguladores se está ligado a esta dificuldade ou esta aversão à mudança e as tecnologias e a inovação e toda esta componente, não sei, portanto não tenho tido a oportunidade de conseguir falar concretamente sobre estes temas e tentar perceber qual é a motivação, mas a verdade é que há movimentos que são contrários e que depois lançam sinais difíceis de se conseguir perceber. E, portanto, não só do lado dos reguladores, mas como uma parte grande dos setores que depois acabam por impactar na banca. Nós continuamos a ter dificuldades imensas para recuperar crédito vencido. E muitos deles hipotecados, com as garantias devidamente formalizadas, e continuamos a estar anos em tribunais, para frente e para trás, e cartas e respostas, e não temos estas execuções. E isto é importante, para a banca é importante ter certeza que consegue executar facilmente garantias quando os clientes não cumprem, porque isto também dá confiança à banca para continuar a entrar noutros tipos de produtos e encontrar outras soluções, porque percebe que quando as coisas não correm bem, e as coisas muitas das vezes não correm bem, nós conseguimos recuperar estes valores, porque os bancos têm uma responsabilidade enorme. Os bancos, o grosso do dinheiro que lá está não é do banco, nem é dos acionistas dos bancos. Claro. É dinheiro de clientes. E é uma responsabilidade de garantir que para cada kwanza que é emprestado tem que regressar no mínimo um kwanza, que é para voltar a devolver a quem o verdadeiro proprietário daquele valor. E por isso, há várias coisas que já se falam há muitos anos, mas que não evoluem. E eu acho que esta pressão, os bancos têm que fazer mais. Têm, é claro que sim, não discordo disto. Portanto, temos que melhorar os serviços aos clientes, claro que temos. Temos que continuar a investir nas pessoas, nos bancos, para que eles possam atender melhor os clientes e consigam ser mais eficientes no dia a dia. Claro que temos que fazer. É preciso trazer novas tecnologias para permitir que seja o trabalho do banco, seja a experiência para o cliente, seja melhor. Claro que é preciso fazer. Mas é curto, não chega, não é? Sim, eu acho que a economia não é feita de bancos só. Os bancos são uma peça importante na economia. Exatamente, mas agora é preciso que todos os setores, se o objetivo é termos mais bancos a financiarem a economia, então era importante que a justiça também avançasse para permitir que os problemas que existem os bancos consigam resolver, ou pelo menos ter acesso às garantias que estão na sua posse. É preciso que os reguladores percebam isto. É preciso que os parceiros tecnológicos e telecomunicações, o que for, também percebam isto. Portanto, é preciso que o país como um todo perceba
que tem que conseguir construir uma agenda que é uma agenda comum e que estejam todos alinhados para esta agenda, porque não é bem o que parece, porque é fácil bater nos bancos. É fácil. É a coisa mais fácil que existe. E hoje até nem é só cá, portanto, no mundo afora todo mundo bate nos bancos. Né? Isto é que é verdade. Deixa-me lá bater nos bancos. Eu tinha, não sabe, sou filho de um banqueiro, de um bancário, não de um banqueiro que nunca foi dono de bancos, um bancário. Já lhe vou passar, mas deixe-me só aqui fazer um comentário. E dizia-me aqui, e ele tinha um amigo que sentava com ele e que lhe dizia: ó João Bel, tu estás no melhor negócio do mundo. Quando houver lucros, distribui-se pelos acionistas. Quando houver prejuízos, paga ao Estado. Ele dizia isto, eu lembro-me desse amigo dele que dizia isto, e é um pouco o que a gente assiste no mundo, não é? E aqui também, que vamos ver o que é que vai acontecer no económico, mas é um pouco isto também. Eu aí não entro nesta, Eu sei, mas eu não podia deixar de fazer. nesta conversa. Não podia deixar de fazer. Mas diga. Não, claro. Não, espera aí, ali pediu-me primeiro. Vamos só seguir a ordem. Sim, senhor. Obrigado, João. Já Acho posso. que não tem. Obrigado, João. Eu começaria pela questão levantada em relação à inovação, porque não é mais célere do que aquilo que se espera. Não? Portanto, o sistema bancário é um grupo, é um conjunto de elementos. Portanto, existem os bancos, o operador do sistema de pagamentos, as instituições não bancárias e os reguladores. E normalmente diz-se que a velocidade de um grupo é determinada pela velocidade do mais lento. E claramente que, em relação aos reguladores, há necessidade de acelerarem Já mais. tenho uma segunda manchete. Há necessidade de acelerarem mais. E nós temos um regulador que tem uma, vamos assim dizer, na sua gênese, segue a tendência do regulador europeu, não é? Com este tema da equivalência da supervisão. E sabemos que na Europa o regulador normalmente, por natureza, primeiro regula e depois é que deixa inovar. O que faz com que a Europa fique atrás perante a China e os Estados Unidos. Os Estados Unidos, por exemplo, deixam inovar e depois, em determinado ponto, dizem: ok, a partir daqui eu vou regular. E é preciso que estas, ao transferirmos a regulação de uma determinada latitude ou região para o nosso caso, deve ser feita com a devida adaptação. Não é? E agora, voltando ao tema da rentabilidade associada ao processo de transformação digital. Portanto, eu posso dizer que a transformação digital traz rentabilidade por via da eficiência e da escala também. Nós temos um exemplo concreto. O BAI Direto hoje permite conceder crédito via online, totalmente digital, sem intervenção humana. Algo que, se tivesse que ser feito pelos processos tradicionais, levaria muito tempo. Portanto, isto permite que, num só dia, nós conseguimos processar ou conceder milhares de créditos, principalmente para aquele segmento do mercado, o mass market, não é? Que é o segmento que tem maior afluência nas agências bancárias, por isso é que as agências estão constantemente cheias. Portanto, isto serve acaba por ser uma das estratégias para reduzir as enchentes no balcão. Portanto, nós conseguimos, por esta via, fazer com que os clientes do segmento mass market consigam, através do BAI Direto, ter acesso ao crédito. E por esta via conseguimos processar milhares de créditos num só dia. Né? Portanto, isto é eficiência. Claro. E por outro lado traz escala. Se tivéssemos de fazer de outra forma, teríamos associado um custo mais elevado. Sim, não há digitalização se não houver retorno desse investimento. Diga, Ricardo. Está desligado o microfone. Ok, eu gostava de esclarecer que o colega do Banco BIC e a instituição que por sua vez representa não é de todo contra a inovação. Antes, pelo contrário, porque senão não conseguiria manter atividade com aquilo que o setor exige. Mas a inovação parte da necessidade. E talvez, se nós olharmos para isso, vemos que se consolidamos, como eu referi, aquilo que já temos ao nosso dispor de melhor forma,
atendemos muitas das necessidades prementes que o país enfrenta. Não são caminhos mutuamente exclusivos, volto a enfatizar este ponto. Sim, há obviamente diferentes maneiras. E eu acho que há alguns serviços que, enfim, por exemplo, o factoring parece-me evidente, mas entendo, vou passar ali, entendo também que ainda há alguns constrangimentos. Deixa-me só ver ali. Diga, João. Também há cartórios privados que trabalham diretamente com bancos e é feito tudo no mesmo local. Isso eu já tive a oportunidade de ver no Brasil. O regulador é um bocadinho mais conservador ainda, não é? Ou seja, o regulador tem impedido algumas destas coisas, é isso que me está a dizer. Aliás, que é a mesma queixa que é feita aqui. E falar mais, deixe-me perguntar, falar mais é uma questão, Lusolo, que muito se fala, não é? Ou seja, em termos práticos, é preciso dialogar, mas a gente, como dizia ali, passaram 2, 3 anos, 4 anos, os problemas não se resolvem. Que passos têm que ser dados para que a banca se possa balizar e dizer, não, agora vou fazer este investimento aqui, agora vou realmente tecnologicamente avançar, vou realmente trazer novos produtos e novos serviços. Há passos que têm que ser dados, que passos concretos temos que dar? Era para... Sim. João Armando, aqui talvez sendo também um pouco provocador. Também nasci depois de 75, por isso não vou falar de política. Agora, há aqui temas. Tratando-se do regulador, percebo o que os colegas estão a dizer, mas penso que também há outros aspectos que indicam que existe um certo acompanhamento. E tenho aqui alguns exemplos, como, por exemplo, o processo de simplificação da abertura de contas, o levantamento por TPA, a flexibilização e redução dos custos para a criação de empresas de microcrédito. Ou seja, há passos que estão a ser dados, e aqui junto-me ao colega do BIC, que nos permitem, nós bancos, de fazermos mais com o que já existe. Não nos esqueçamos que a taxa de bancarização em Angola é de 40%, um pouco mais, um pouco menos, mas não está muito longe disso aí. Então, temos ainda um reservatório de clientes que deve ser explorado. E temos que encontrar, mais uma vez, formas, modelos de negócio que nos permitam ir buscar esse reservatório. Mas e se os bancos não estão interessados entre aspas, em ter mais clientes, ou pelo menos em ter essa massificação de clientes,
porque as condições deveriam ser outras, há aqui um fator de constrangimento, não é? Eu, por exemplo, eu não me lembro, isto é verdade, eu não me lembro de nenhum banco nos últimos anos ter feito uma campanha de abertura de contas. Não me lembro, quer dizer, João Armando, específica para isto. João Armando falou de países africanos que estão altamente digitalizados e deu Caso do caso Quénia. do Quénia, por exemplo, com PESA, que tem uma taxa de penetração Cabo de cerca de Verde, 75%. Então, no Quénia, cerca de 75% da população usam PESA. E o PIB per capita do Quénia não é muito superior ao nosso, se é que chega a ser superior ao nosso. Ou seja, claramente, mass market não é impeditivo de bancarização. Claro, obviamente. Pronto. E esses exemplos deveriam levar-nos a uma reflexão mais profunda e, uma vez mais, juntando-me aqui ao colega do BIC, sim, há aí oportunidades para as quais temos que olhar. Ou seja, falamos aqui de várias oportunidades aqui que foram levantadas. Eu pergunto assim, que já te trouxe aqui alguns produtos que existem e que podiam ser rentabilizados. Dê-me ideia de outros. Por exemplo, quando fala de leasing imobiliário, é possível desenvolver esse negócio sem, por exemplo, ser possível fazer registros imobiliários com alguma rapidez e com alguma segurança? Ou isso que eu pergunto. Ou seja, a ideia que fica aqui um pouco é que os bancos também se sentem um pouco na mão dos fatores externos, não é? Ou seja, posição do regulador, internet, como é que dizer, aqui. Então, em vez de abrirmos uma frente, eu não estou a dizer que a gente não continua no FAR, mas às vezes quando nós abrimos uma frente nova, porque não conseguimos responder a todas, temos prioridades e não conseguimos responder a tudo ao mesmo tempo, e se calhar devíamos ordenar melhor as nossas prioridades. E alguns destes produtos, eu acho que se nós tivermos um esforço de indústria, porque tem que ser um esforço de indústria, as vertentes não são só endógenas da instituição, mas também exógenas do mercado. Aliás, como o Dr. Mário Nascimento fez questão de referir, e nós temos que nos organizar para esse efeito. Por exemplo, nós falamos agora da questão das instituições financeiras não bancárias e do esforço que o regulador tem que fazer. E o regulador tem um esforço aqui muito significativo, porque um dos grandes temas que o GAFI levantou no âmbito da inspeção que fez Angola foi as fragilidades precisamente nas instituições financeiras não bancárias e fez comentários de alguma forma positivos aos bancos. E isso é um risco acrescido para o país, de voltar a entrar na lista cinzenta. Não podemos fugir a isso. Que isso tem desafios maiores que impactam-nos a todos, sem exceção. E isso pode acontecer, na Isso. verdade. Não estou a querer pôr aqui um obstáculo no Então, caminho, mas temos que ter noção destes aspectos e temos que ter uma visão de ações concretas, passos concretos para conseguirmos materializar os objetivos que aqui nos trazem, não é? Que nos Tem que passar o microfone, porque não é para si, porque o seu microfone deixou de funcionar, de acordo com a técnica. Por isso, quando quiser intervir, tem que ser com esse. Está ligado. Vamos tentar aqui chegar aqui a uma conclusão final, numa roda final, porque também já são quase 2 da tarde. Parece que não, mas a gente vai se sentando, vai conversando, isto vai andando, não é? E hoje, bem, hoje é sexta, não é? Mas ainda temos muito para fazer. Ainda temos o nosso desconstruir, ainda temos uma série de coisas. Eu pergunto-lhe, e desafiando aqui os nossos convidados, vou começar por aquele lado. Agora que é para não ser sempre a mesma volta. João Ferreira, dê-me uma medida, se pudesse tomar uma medida para alavancar o setor bancário no país, qual era a medida que tomava? Uma medida. O meu micro não estava ligado esse tempo. Era o seu que não estava? Era. Obrigado. Eu penso que uma medida para alavancar o setor bancário no país, na minha opinião, seria tornar os serviços mais acessíveis aos clientes. Porque nós temos que centrar toda a nossa atenção ao cliente. O cliente é o verdadeiro patrão da nossa indústria. E os serviços customizados ao cliente, a padronização dos serviços em função daquilo que são as necessidades do cliente, para mim, é de longe ainda o fator muito mais importante. Nós temos que ganhar, de facto, mais confiança dos nossos clientes. Os clientes têm que perceber que a banca está aqui para apoiá-los, está aqui para fazer serviços customizados.
E eu penso que ainda há um mercado para explorar que os bancos devem seguir. Vou-lhe perguntar, e vou continuar aqui. Jovelino, perguntei uma medida para alavancar o setor bancário e uma condição que pudesse ser resolvida e que ia alavancar o setor bancário. Uma condição externa. Qual é a condição externa que acha que limita mais o desenvolvimento do banco? Ou que, se tivesse essa oportunidade? Portanto, a condição externa, e que penso que acaba por ser a mais relevante, é a melhoria do ambiente de negócios. Não é? Portanto, o presidente da ABANC, Dr. Mário Nascimento, na sua apresentação, referiu a uma série de constrangimentos que acabam por afetar o ambiente de negócios e afetar, sobretudo, a capacidade da economia em absorver mais crédito, que se fossem resolvidas, portanto, ajudaria as empresas a absorverem mais crédito. E por essa via ajudaria o sistema bancário também. Isso da melhoria do ambiente de negócios é muito genérico, mas eu entendo também, não é? Vamos ver se pode concretizar. Que condição externa é que acha que de alguma maneira limita mais a atuação dos bancos hoje em dia, que poderia, resolvida, alavancar definitivamente, ou pelo menos dar um salto importante? Para sintetizar numa só medida, mas acho que muitos aspectos que nós temos estão, porque nós precisamos de crédito, no estado em que nós estamos, nós precisamos de crédito e, portanto, se conseguíssemos ter um mecanismo legal que fosse próprio para os bancos, portanto, em que nós tivéssemos processos mais céleres, independentemente, isto naturalmente tem mais impacto nos litígios, acho que isso tinha muito impacto na nossa apetite a conceder mais crédito. Sim, senhor. Agora, olhando aqui para o seu lado, que é a pergunta mais difícil. Não é mais difícil para cá. A questão que eu lhe coloco é a seguinte. Hoje em dia, para o setor, é mais importante solidificar, ou seja, dentro daquilo que é o setor bancário, solidificar as instituições que existem, ou que entrem novas instituições, ou que algumas instituições saiam do mercado. O que é para si, nesta altura? João Armando, acho que o país é vasto, acolhedor, generoso. Há espaço para todos. Não respondeu. Quer dizer, acha que é mais importante solidificar as que existem? É mais importante que algumas se retirem? Ou é mais importante que entrem mais para o setor bancário? Estamos bem como estamos? Já vi que o BPC... Não está. Vou-lhe fazer a mesma pergunta assim, porque já vi que... Sim, o Luís Gonçalves é mais opinativo, um pouco mais. Qual é a sua opinião? Ou seja, consolidar as instituições que existem, retirar algumas do mercado, ou trazer algumas do mercado, exatamente porque não estão a cumprir, ou que entrem outras instituições dentro do setor para que se possam todos crescer. Se estivermos a falar de bancos, Sim, estou a bancos. falar Há bancos a mais no sistema. Sim, Isso não, é estou a falar de claro. bancos. Estou a falar de Não, há bancos a mais no sistema. Isso é claro. Sim. Portanto, Por exemplo, portanto, que alguns saiam. hoje, exatamente, há bancos a mais. Sim. Isso é evidente. Nota-se claramente que nós não temos economia para a quantidade de bancos que existem. Não é? Portanto, isso é evidente, pelo menos na minha opinião. Lá está, isso é daquelas opiniões que não é do banco, Claro, é mesmo só minha. Acho que há bancos a mais. Agora, se estivermos a falar para o sistema como um todo, é normal que existam partes do sistema que precisem de novos atores, não é? Que são partes do sistema que não estão desenvolvidas, mas não a bancos, estes 23, 21, estes. E, portanto, eu acho que o sistema ganhava muito se existisse mais consolidação no sistema. Portanto, eu acho que isto trazia, até porque existem 1 milhão de clientes entre empresas e affluents e private em Angola, não existe mais. E a verdade é que andam a maior parte dos bancos, ou quase todos, a combater para aquele 1 milhão de clientes.
É muito banco para 1 milhão de clientes. E depois existem 3 ou 4... Clientes bons, é o que está a dizer. Sim, sim. Não, existem 3 ou 4 que, de facto, arrastam, entre aspas, este esforço de bancarizar o país. Não é? Porque quando formos olhar para o número de bancos que existem no sistema, o número de clientes que cada banco tem, o número de meios de pagamento que cada banco tem, são exemplos pequenos. Nós e o BAE temos 51% dos meios de pagamentos que existem no país. 2 bancos representam mais de metade dos meios de pagamentos que existem no país. Quantas contas dessas estão paradas? Muitas. Esse é um desafio. Portanto, esse é um desafio, é verdade. Eu não sei, eu não tenho os dados, estatísticas gerais do sistema, mas eu aponto para que eventualmente 50% destas contas possam estar, destes 16 milhões de contas que existem, clientes, contas, as estatísticas também não são, pelo menos para mim não são tão claras. Eu acho que podem existir mais ou menos 50% de clientes que são inativos ou vão ficando inativos porque não têm rendimentos suficientes para continuar a manter as contas ativas. Mas esta que é verdade, para o tamanho da economia que temos, e se quisermos de facto ter um sistema bancário, não é parte do sistema financeiro, mais robusto, em que exista um apoio mais expressivo para o desenvolvimento da economia, seja de financiamento, seja do que for, o mercado tem que ser menor. Para existirem mais bancos robustos que possam apoiar o esforço de coisas. Porque se tivermos muitos bancos pequenos que depois o que se dedicam a venda de divisas e ATMs, é muito pouco, não é? Já é o segundo a falar de divisas. Não, Eu sei que vocês querem falar de divisas. É pouco, não é? Mas é eu pouco. não vou falar de divisas hoje. Não, eu também não quero. Prometi à ministra que não falar. Não, eu também não quero. Eu acho que não faz sentido falar de divisas, os bancos não controlam as divisas, portanto, não têm qualquer capacidade de influenciar a existência de mais divisas no país, portanto, pelo menos com os instrumentos que temos, isto não é fácil, por isso eu também não gosto de falar de divisas, e não é só aqui, mesmo internamente no banco, quando temos encontros com as equipas comerciais e o tema das divisas vem, a minha resposta é essa, portanto, não faz sentido falarmos de divisas porque o banco não controla divisas e, portanto, não tem como controlar esta parte do negócio e por isso não vale a pena consumir energia numa coisa que eu sei que eu não consigo resolver. Portanto, sim, senhora, essa é uma boa postura. Não ver para não ter problemas de estômago. Deixe-me... Luís Teles, para si fica a última pergunta, depois deste painel, que também é mais difícil, ou uma das mais difíceis. Eu pergunto-lhe diretamente, já falámos aqui do que deve ser o papel do regulador. Acha que para o desenvolvimento do setor no nosso país, o regulador deve ter esta presença que tem hoje? Devia ter uma presença menos ativa ou devia, pelo contrário, ser mais presente na atividade dos bancos? Bom, essa pergunta tem que ter um determinado contexto, não é? Mas deixe-me só dar aqui uma rápida colher de contributo adicional ao tema dos bancos. Eu também acho que há bancos a mais, mas queria acrescentar que há bancos a mais com o mesmo modelo de negócio. Não é? Nós temos que ter bancos com mais negócios específicos, com modelos de negócios específicos, que sirvam nichos de mercado e não 23 bancos iguais a fazerem todos o mesmo. Não é? Mas só temos uma licença bancária, portanto ainda não podemos fazer muito sobre isso. Eu acho que a consolidação vai acontecer, se não for por espontânea vontade dos operadores, vai ser forçada pelo regulador, através dos vários exercícios que têm vindo a ser feitos de aumentos de capital social mínimo ou até o rácio de solvabilidade mínima. E, portanto, isso é uma coisa que vai acontecer inevitavelmente. Mas uma coisa que eu queria deixar aqui é que nós precisamos de mais bancos internacionais em Angola. É muito importante haver mais bancos internacionais em Angola. E nem toda a gente vai concordar comigo nisto, mas os bancos internacionais, que é o nosso caso, podem ajudar a trazer mais conhecimento, mais inovação,
mais parcerias, e as pessoas não têm que ter medo dos bancos internacionais, pelo menos no nosso caso. Nós somos um banco que muito focado nas soluções em que toda a gente ganha, portanto, nós fazemos questão sempre de fazer parcerias e participar todos juntos. Em relação à sua questão do regulador, À presença do regulador. eu acho que o nosso regulador é um regulador reformista, extremamente exigente, quer aplicar as melhores práticas internacionais em Angola e que está a fazer o que entende que deve fazer para garantir que o nosso sistema bancário é robusto e é confiável, não só nacional como internacionalmente. Isso é claro. O que nós temos que refletir, talvez, e acho que era o colega do BAE que dizia que é muito importante, que é os Estados Unidos incentivam e promovem, a China produz e exporta, e a Europa proíbe e regula. Não é? E a África? O nosso papel como África, em que estamos num país que tem metade da população jovem, que é empreendedora por natureza, em que devíamos estar a beneficiar de inovação, nós não podemos ter a mentalidade europeia. Não é? De proibir e regular. Temos que sim garantir que somos um sistema que gera confiança para fora. Não é? Falou-se há pouco do Gafi. Não é? Em outubro já vamos saber se estamos na lista cinzenta ou não. Mas eu queria também já aqui deixar uma nota. A lista cinzenta é mau, mas não é o fim do mundo. Claro. Okay? Temos muitos e bons países, nomeadamente em África, que estão na lista cinzenta. África do Sul, Nigéria, Quénia, e não fecharam as portas ao mundo. Não é? Mas, independentemente disso, eu acho que o nosso regulador, e está aqui o presidente da nossa associação, que sabe o esforço que temos feito com uma agenda própria de tentar sensibilizar o nosso regulador para algumas alterações, temos que focar-nos mais em inovação, na minha opinião, e temos que talvez não fazer tanto copy-paste de soluções que existem na Europa para entregarmos amanhã. Não é? Nós temos dois problemas neste momento. Queremos aplicar soluções de mercados maduros e extremamente sofisticados e evoluídos e queremos aplicá-las amanhã, quando esses mercados tiveram centenas de anos para chegar onde estão hoje. Exatamente. Sim, senhora. Diga. É só um minuto, é mesmo para responder à provocação. Estou aqui a representar os bancos de pequena dimensão e é preciso perceber uma coisa. A questão fundamental é o mercado, é a lei da procura e oferta. Estamos a dizer que temos muitos bancos, mas o mercado tem carências. Os clientes continuam a ter carências. O que tem que basear as nossas discussões é, enquanto haver mercado, enquanto haver procura de serviços bancários, há espaço para os outros bancos. Porque não é também menos verdade que o mercado internacional, e o colega do Standard Bank diz bem, os bancos lá fora estão todos virados para Angola, querem vir para aqui. Os bancos africanos, os bancos europeus querem vir para aqui, quer dizer que há mercado. Agora, o tema é diferente. A concentração ou a consolidação da banca vai se dar quando o mercado amadurecer. O mercado ao amadurecer, a concentração e a consolidação vai se fazer naturalmente. Isto é o que acontece lá fora. Agora, dizer assim, somos muitos bancos e os bancos pequenos não fazem cá falta, eu tenho que responder a essa provocação. Obrigado. Não disse isso. Não disse isso. Haja justiça, não disse isso. Não foi isso que disse. Não disse que os bancos pequenos deviam desaparecer. Disse que havia bancos a mais a fazer a mesma coisa. Isso. Alguns deles até podem ser bancos grandes, ou aparentemente grandes, a desaparecerem, não é? Portanto, Sim, sim. Mas os bancos vivem em dificuldades. Luís, nesse caso, a responsabilidade é mesmo dos bancos grandes, que já estão aqui há muito tempo e que deveriam estar a fazer outro tipo de produtos, têm essa responsabilidade e, na minha opinião, estão a fazer exatamente a mesma coisa que os bancos pequenos. Bem, isto ia-nos abrir aqui uma discussão. E já passa das 14 horas. Mas tem que ser muito rápido. Muito rápido, tem que fechar. Obrigado. Tem que ser muito para rápido. ajudar a fazer aqui também o equilíbrio entre Já passa das os debates. De facto, devemos contextualizar este tema, não é? Portanto, se olharmos para a dimensão ou o tamanho da economia, chegamos a essa conclusão de que há bancos a mais. Mas se olharmos para aquilo que é o esforço que deve ser feito para aumentar os níveis de bancarização, devemos refletir se é com pouco que vamos, de facto, fazer mais. Nós temos, olhando para Portugal, por exemplo,
logicamente tem um PIB superior ao da Angola, mas tem uma população que é 3 vezes menor que a da Angola, né? Olhando para o Líbano, por exemplo, tem uma economia mais ou menos da mesma dimensão da Angola, mas tem o dobro de bancos que a Angola tem. Por isso é que devemos refletir. Agora assim, apetece-me fazer um comentário. São libaneses. Pois é. São gente Depois muito existem, empreendedora, não é? É como sabemos, não é? pois existem conceitos ou indicadores que nos permitem aferir se de facto o mercado é concentrado ou não. Um deles, comumente utilizado, é o índice HH, o Hirschman-Herfindahl, que, se aplicado a Angola, nós chegamos à conclusão que o mercado não é disperso nem é concentrado, é moderado. Portanto, penso que não devíamos forçar fusões ou aquisições e deixar-nos de forma natural, de acordo com o que referiu o colega do painel. De Mas acordo também com o sabe- processo de seleção natural, vai haver, portanto, vai Mas tem que ser mesmo uma seleção natural. os bancos que menos se adaptarem vão ficar, vão deixar de existir. Nós também sabemos que se houvesse seleção natural, havia bancos que já não existiam. Mas como não houve essa seleção natural, obviamente que eles ainda existem, ainda estão aí. Nós também sabemos disto, não vale a pena a gente, às vezes, parecer mais papistas que o Papa. Bem, chegamos ao final deste nosso debate. Vou desafiar o Wilson de Souza, que é vice-presidente da Acosbank, a fazer esta sessão de encerramento. A vocês, muito obrigado. Uma salva de palmas para o nosso painel.